Glória a Deus. Amados, vamos abrir nossa Bíblia hoje na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 14. Todos acharam? Efésios, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós te louvamos, bendizemos o teu nome e rogamos a ti que pelas misericórdias vivas de Jesus o Senhor venha ministrar de modo vivo ao nosso coração nessa noite, que nenhum de nós saia daqui da mesma maneira que entrou, e essa palavra ela seja imprimida na carne dos corações de uma maneira viva, real, irrefutável, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu ando triste. O coração anda triste, o coração anda pesaroso, por tudo que nós temos visto nos dias de hoje, nas igrejas chamadas cristãs, ditas cristãs, e com o rumo que o evangelismo tem tomado nesses dias. As coisas têm sido feitas de uma maneira irresponsável, e nós vemos multidões e multidões, não apenas aqueles que não conhecem Jesus, que nunca ouviram Jesus, mas aqueles que têm oportunidade de ouvir sobre Jesus, eles ouvem sobre o Evangelho de uma forma completamente fora do prumo de Deus. A obra de Cristo e seus resultados é uma obra completa. Não há nada a ser acrescentado a essa obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário. E nós temos visto multidões de homens e mulheres seguindo determinadas doutrinas que estão completamente fora da vontade de Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é considerado o maior período da Bíblia, e é fácil a gente descobrir o porquê. Aqui nós temos a impressão
de que o apóstolo Paulo, em virtude da revelação da obra perfeita e completa de Cristo, ele é tomado por um êxtase e perplexo começa a falar sem parar nem para tomar fôlego. Nós só encontramos um ponto final no final do período. E quando nós olhamos para aquilo que tem acontecido lá fora, seria necessário que as pessoas lessem mais esse texto da palavra de Deus, que fala da obra perfeita e completa de Cristo. Parece que o apóstolo aqui, ele quer contar logo o que ele descobriu, ou seja, o sacrifício do Calvário redunda em todas as bênçãos espirituais concedidas por Deus nas regiões celestiais em Cristo. O apóstolo Pedro também ratifica esta mesma revelação na segunda epístola, no capítulo 1, dos versículos 3 ao 11. Por isso que o Senhor, ao render o seu Espírito, ele bradou. Jesus fez um brado na cruz e ele disse: está consumado. Ou seja, a obra é completa. Quando o Senhor resgatou você do reino das trevas e transportou você para o reino do Filho do amor de Deus, a obra está consumada. Amém? Amém. O que é que tem acontecido que tantas pessoas têm ido e vindo, têm se desesperado com determinadas situações, têm passado por sessões inúmeras de libertação, uma libertação que parece que não acontece nunca, não se consuma nunca? Eu tenho um palpite, eu tenho a impressão que essas pessoas têm sido extremamente manipuladas por líderes que estimulam uma postura de dependência dessas pessoas deles mesmos. Quando nós olhamos para a obra da redenção, a obra da cruz, é algo tão extraordinário isso, que um dia eu fui alcançada por essa misericórdia de Deus. Eu vim de um mundo de assombrações, eu vim de um mundo onde as ações dos espíritos era algo tremendo, e todos os meus referenciais de poder estavam no reino das trevas. Mas quando eu descobri o tamanho do Cristo que eu sirvo hoje, não tem mais para ninguém. Todos os laços foram rompidos, todas as cadeias foram quebradas, todos os grilhões foram rompidos, e hoje eu estou aqui para a glória e honra do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, queridos, é preocupante a tendência nos meios cristãos, de uma maneira geral, de anunciar bênçãos materiais como meios de arrebanhar seguidores, ou ainda a supervalorização dessas bênçãos em detrimento do próprio abençoador. A maior necessidade do homem é reconciliar-se com Deus, e isso só é possível através da pessoa de Jesus Cristo. Se houvesse outra maneira de fazer essa reconciliação, Jesus não precisaria ter ido ao Calvário e sacrificar-se numa morte tão degradante como a morte de cruz. E ele, no momento final, no momento que antecedeu a crucificação, ele no Getsemane, ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E a resposta para esse clamor de Jesus foi silêncio no céu, porque não havia outro meio de nós alcançarmos a salvação senão pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Existe uma máxima teológica que é muito repetida, que diz o seguinte: o vazio no coração do homem é do tamanho de Deus.
Então só Jesus é capaz de encher todos os espaços vazios no coração do homem. Nós vamos, enquanto servos de Deus, enquanto regenerados pelo Espírito de Deus, nós vamos atravessar dificuldades, problemas, vales estreitos, desertos abrasadores. Nós vamos atravessá-los sim, mas temos uma promessa do Senhor que nós somos mais do que vencedores. Amém. Você anunciar esse evangelho dizendo que a partir do momento que você recebe Jesus como Senhor e Salvador, nunca mais você vai ter problema, nunca mais você vai ter necessidade, nunca mais você vai passar por uma enfermidade. Isso é mentira. Muitas vezes as coisas até pioram, mas a maior de todas as bênçãos nós já recebemos. Amém? Amém. Então, queridos, nos dias de Paulo, bem como nos dias de Cristo na terra, as coisas parecem que não eram muito diferentes. As pessoas precisam enxergar que a sua maior necessidade não é de bênçãos materiais, mas do próprio abençoador. E as multidões do passado já procuravam Jesus pelo pão que perece. O próprio Jesus, ele fala sobre isso. Amém? Amém. O texto lido, eu queria estudar um pouquinho a palavra com vocês. Uma coisa que eu tenho me ressentido muito nesses tempos é que o povo de Deus não gosta de estudar a Bíblia, não gosta de estudar a palavra de Deus. Por isso que tem sido seduzido por tanto engano, por tantas doutrinas espúrias que estão lá fora. Mas eu queria nessa noite, já que esse culto é um culto de oração, mas também é um culto de doutrina, eu queria junto com vocês estudar um pouquinho a palavra de Deus. O texto relaciona 6 bênçãos que já recebemos por meio da obra completa de Cristo, bem como seus resultados. Por elas, Paulo bendiz o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira bênção que nós recebemos é a eleição. Amém? Amém. O Senhor nos escolheu em Cristo, através de Cristo, antes da fundação do mundo. Quando foi isso? Eu não sei lhe dizer. Mas a Bíblia diz que nós fomos escolhidos por Ele antes da fundação do mundo. Em João, Evangelho, capítulo 15, versículo 16, que é o grande capítulo da videira, Jesus diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Amém? Amém. Descobrimos aqui que quando tomamos uma decisão por Cristo, essa decisão só foi possível porque Ele já havia nos escolhido antes. Amém? Amém. É o Senhor que toca no nosso coração o arrependimento para a salvação, é o Senhor que coloca no nosso coração, e nós precisamos ter isso sempre em mente, além de ser uma grande responsabilidade, um grande privilégio, é também uma grande responsabilidade. Essa escolha ela é baseada tão somente numa determinação soberana de Deus, na qual Ele nos concedeu sua graça salvadora. Isso aconteceu independentemente de obras meritórias de nossa parte. Não há nada que você possa fazer que possa suscitar da parte do Senhor tal amor. Muitas vezes nós conhecemos determinadas pessoas que dizem assim: olha, eu tenho uma mãe, eu tenho um pai, eu tenho um irmão, um filho, que é tão bom, é tão caridoso, tão caridosa, faz tantas obras boas e tal. Mas eu quero dizer uma coisa a você, quero trazer uma revelação nessa noite, que pode ser até chocante para você, mas eu quero lhe dizer: se essa pessoa não receber Jesus Cristo em seu coração, ela vai para o inferno com boas obras e tudo. Vocês não gostaram muito dessa parte, mas é uma realidade. Amém? Amém.
O grande propósito dessa eleição é para que nos tornemos santos e irrepreensíveis perante Ele, santos como Ele é santo. Essa santidade, ela é tanto uma posição de separados para Deus, como um processo santificador que dura o tempo que durar a sua vida na terra. Nós vamos sendo santificados dia a dia, numa santificação progressiva, até aquele dia onde nós receberemos aquela santificação, que é a glorificação, aquela santificação que é chamada de perfectiva. E naquele dia nós seremos semelhantes a Jesus. Amém? Amém? E no dia da volta do Senhor, no dia da ressurreição, nós receberemos um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Jesus. A segunda bênção que nós recebemos, que o texto relata, é a predestinação para Ele como filhos. Fomos, além de eleitos antes da fundação do mundo, para ser santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor fomos predestinados para a adoção de filhos. E você pode perguntar, como assim adoção de filhos? Afinal, quem são os filhos de Deus? O Evangelho de João nos esclarece, capítulo 1, versículos 12 e 13. Encontramos essa resposta dos lábios do próprio Jesus, quando ele diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Amém? A obra regeneradora do Senhor é uma obra divina, não é uma obra de homens, não é para quem quer, para quem corre, mas é para aqueles a quem o Senhor usar de misericórdia. Amém? Amém. Então, queridos, o Senhor nos revela aqui que até mesmo se você foi rejeitado desde o ventre, mas ainda assim nasceu por vontade, escolha e predestinação de Deus. Ele planejou você antes da fundação do mundo, não importa as circunstâncias do seu nascimento, mesmo que você não tenha sido planejado por seus pais biológicos, e eles tenham tentado abortá-lo, você foi planejado por Deus, você é plano de Deus, e ninguém pode frustrar os planos perfeitos de Deus. Amém. Amém. Muitas vezes eu vejo no meio da igreja pessoas entristecidas, pessoas angustiadas de espírito. Eu quero dizer para você nessa noite, com toda a convicção do meu coração, você é plano de Deus. Amém. Não importa aquilo que sua mãe e seu pai tentaram fazer quando esperavam você. Você pode não ter sido planejada por eles, mas você foi planejada por Deus. Amém. E talvez por causa desse plano perfeito de Deus, que tenha acontecido tantas ações malignas para impedir que você viesse ao mundo, mas você veio. Aleluia. E assim como você está aqui hoje, tem sido um instrumento vivo nas mãos de Deus, muitos outros também serão alcançados. Porque quando o Senhor age, ninguém pode impedir esse agir. Amém? Terceira bênção que nós encontramos no texto para as irmãs que chegaram, Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao 14. A terceira bênção é a redenção pelo sangue de Jesus. Olha, presta atenção aqui, que tem uma bênção enorme aqui para você. Antes de se entregar a Cristo, a condição espiritual do homem era morto em seus delitos e pecados. E por mais duro que
que nos possa parecer essa afirmação, esse homem morto em delitos e pecados faz parte do reino das trevas e está sob o domínio de Satanás. E quanto a isto, não há território neutro, ou alguém pertence a Deus ou ao diabo. Mas fulano é tão bonzinho, pertence ao diabo. É de Jesus? Não, pertence ao diabo, não tem jeito. Estão ouvindo isso? Amém. Não existe território neutro. Ao recebermos Jesus como Senhor e Salvador, somos libertados do reino das trevas por Deus e transportados para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Amém. Você está livre? Amém. A Bíblia diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Não aceite as vozes que se levantam para dizer que você tem amarra, tem isso, tem aquilo, você não tem nada disso. Você está livre porque Jesus libertou e comprou a sua liberdade com preço de sangue. Como eu disse no início, a obra da cruz ela é completa. A obra está consumada. Ao recebermos Jesus, nós recebemos também a nossa liberdade. Essa libertação foi conquistada para nós na cruz do Calvário. Foi ali que Jesus pagou o preço do resgate por nós, preço de sangue, pagou com a sua própria vida. Nós estamos livres, libertos do poder e da penalidade do pecado, porém não ainda da sua presença. Amém? Amém. Vou repetir. Nós estamos livres, libertos do poder e da penalidade do pecado, mas não da sua presença. Tá certo? Então nós podemos dizer: não vou cair naquele engodo de Satanás, eu vou me colocar debaixo da autoridade de Jesus, eu estou debaixo do sangue de Jesus, e eu quero trazer uma outra revelação para você. Todas as vezes que o adversário olha para você, você sabe o que é que ele vê? O sangue de Jesus sobre a sua vida. O sangue de Jesus cobre a sua vida. E uma das grandes vitórias do adversário sobre nós, que ele alcança sobre nós, uma das grandes vantagens que ele alcança sobre nós, é a nossa ignorância sobre o sangue de Jesus. Esse sangue está sobre nós. Você pode se levantar na autoridade de Jesus e barrar as ações do adversário e dizer: chega para trás, arreda Satanás, porque sobre mim repousa a glória de Deus. Sobre mim está o sangue de Jesus e o poder da cruz. Precisamos nos apropriar dessa libertação e deixar de acreditar nas mentiras do adversário. Deixa eu chamar a atenção de você para outra coisa. Algo tem me chamado a atenção de uma maneira muito incômoda. São as sessões e sessões e sessões e sessões de libertação que não acaba nunca. Pare de acreditar nisso. Pare de acreditar nessas mentiras. Pare, não se deixe assombrar pelas vozes que se levantam, sejam vozes espirituais ou vozes humanas. Chega! Em nome de Jesus. Tome posse da sua vitória. Tome posse da sua libertação. O jugo foi quebrado. Você está livre. Os grilhões foram rompidos. Isto não significa que nós não vamos passar por estreitos, por aflições, porque o próprio Jesus disse isso, que nós deveríamos ter bom ânimo. No mundo passaríamos por aflições, mas deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e conquistou para nós a habilitação para vencer também. Quarta bênção: remissão dos pecados pela riqueza da sua graça. Além de libertos,
redimidos, somos remidos, perdoados, temos os nossos pecados perdoados e apagados. Presta atenção, diga comigo, em nome de Jesus: pecado confessado é pecado perdoado. Pecado perdoado é pecado apagado. Então pare de pescar no mar do esquecimento em nome de Jesus. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Em nome de Jesus. O que tem de crente virando estátua de sal, olhando para o passado, olhando para trás, porque eu fiz isso, porque eu fiz isso. Você não já confessou isso? Isso não tem mais nem graça. Então para de ficar olhando para trás, olhando para os pecados do passado, pecados que já foram confessados, lançados pelo Senhor nas profundezas do mar. O Senhor perdoa nossos pecados, apaga as nossas transgressões e nos purifica de toda injustiça. João, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E todas as vezes que eu fico agarrada num pecado do passado, pecado este que já foi confessado ao Senhor, eu estou dizendo: Jesus, aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário não foi suficiente. Você está menosprezando a obra da cruz, você está banalizando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O salário do pecado é a morte, e Jesus tomou sobre ele todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados, e recebeu sobre ele a nossa condenação, que era a morte. Amém? Amém. Assim, pecado confessado, quero repetir, pecado perdoado, é pecado apagado, e pecado apagado gera libertação. Somos livres porque Jesus nos libertou. O Senhor, Ele diz assim, através do profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 19, Ele diz: pisará os pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E ainda em Isaías 43, 25, ele diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Amém? Amém? Amém. Quinta bênção: somos feitos heranças de Deus. Olha só que privilégio, pertencemos a Deus, somos heranças benditas do Senhor, somos feitura dele, criados para louvor de sua glória. Ao mesmo tempo em que é uma grande bênção, também é para nós grande responsabilidade ser criado para louvor da glória de Deus. Sexta bênção: fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Há um selo, há uma chancela sobre nós. Nós temos dono, o nosso dono é Jesus. Amém? Amém? Amém. O Espírito Santo em nós é a garantia da nossa filiação em Cristo. Quando o Senhor vier buscar os seus, levará apenas os selados. O selo do Espírito Santo nos garante isto. E quais os resultados dessa filiação? Primeiro, como filhos redimidos e perdoados, temos os olhos desvendados para compreender o mistério da vontade de Deus, que faz todas as coisas convergirem para Cristo. Entendemos que tudo vem dele, é feito por meio dele e é para louvor de sua glória. Passamos a nos tornar um louvor vivo para a glória de Deus. Então, se você foi regenerado pelo Espírito de Deus, se você passou pela experiência do novo nascimento, todas essas bênçãos
E esses resultados, eles são para você. Então tome posse. Glória a Deus. Que revelações estão contidas aqui? Vou recordar um pouquinho. Primeiro, quando discernimos cada uma dessas bênçãos espirituais, podemos compreender e partilhar o entusiasmo de Paulo ao escrever estas palavras. Segundo lugar, os que buscaram a Cristo recebendo como Senhor e Salvador passam a tomar posse daquilo que já receberam nele, ou seja, foram eleitos antes da fundação do mundo, predestinados para a adoção de filhos, redimidos, perdoados, feitos herança de Deus e ainda selados com o Espírito Santo da promessa. Em terceiro lugar, experimentamos os resultados dessas bênçãos. Podemos discernir pelo Espírito a vontade revelada de Deus de fazer todas as coisas convergirem em Cristo, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Amém? Que o Senhor ele possa aplicar essa porção da palavra ao seu coração e que cada um hoje saia daqui de posse de vitória em nome de Jesus. Vamos orar uns pelos outros.